as suas contas em dia e sempre dentro da lei é uma das principais bases para o bem-estar. E o melhor de tudo é a facilidade com que pode garantir essa fase da vida. Explicar e entender em conversa simples e descontraída é o objetivo do Contas a Direito com Madalena Marques. Estamos aqui para ajudar e, portanto, dúvidas que tenham, podem colocar-nos. E Manuel Gomes. O que é que se pode fazer e onde é que podemos cair no erro? Pensamos que estamos a fazer tudo bem e estamos a fazer de forma errada. Na radioava.global. Muito boa tarde Manuel Gomes, o meu parceiro desta rubrica. Olá, Contas Madalena, a Direito, viva! Ora bem, cá estamos nós, mais uma vez, na radioava.global. Eu aproveito para recordar que estamos nas redes sociais, estamos também no YouTube com os nossos vídeos das rubricas semanais. Esta rubrica, como todos já se habituaram, é uma rubrica que pretende ser um meio muito simples, muito prático de levar até cada um de vós a discussão sobre temas do nosso dia-a-dia, da vida de cada um de nós. Ora bem, hoje vamos falar sobre imposto de selo. Nós, quando falamos de impostos, em princípio falamos de um tema um bocadinho desagradável, eu vou dizer assim, porque a nossa primeira reação é: não gosto de pagar impostos. Eu vou confessar uma coisa, eu não me importo de pagar impostos. A minha lógica é: se eu pago impostos é porque eu obtive rendimento. E, portanto, isso deixa-me mais ou menos tranquila. Temos aqui uma notícia sobre isenções de imposto de selo nas transmissões gratuitas. Ora bem, primeiro vamos falar sobre o quê? Vamos falar, por exemplo, das transmissões por morte. Portanto, existem herdeiros que, pela sua relação com o falecido, estão, pela lei, dispensados de pagar imposto de selo. E então estamos a falar do cônjuge, por exemplo, estamos a falar dos filhos. Exatamente. E também estamos a falar do unido de facto. Exatamente. Não é? Portanto, a união de facto é um instituto que tem vindo a ganhar cada vez mais peso, vamos dizer assim, na sociedade. E percebe-se porquê? Porque em paralelo com o casamento há de facto uniões longas, não é? Exatamente. Em que as pessoas vivem em condições, como a lei diz, análogas às dos cônjuges. E portanto, também aqui há outras áreas em que se dá proteção, sei lá, agora, por exemplo, estava-me a lembrar no arrendamento, em que há algumas proteções, mas aqui temos os unidos de facto que também não pagam imposto de selo. Eu aproveitava para referir, para além desta questão da sucessão por morte, temos também um negócio jurídico que acontece com muita frequência, que são as doações. Por exemplo, já por diversas vezes me questionaram sobre a utilidade de, em vida, se fazer doações aos filhos. Por vezes a questão é-me colocada assim: para depois não terem que pagar impostos. Bom, e eu imediatamente digo: atenção, que não têm, não, quer dizer, estou a falar no momento presente, não é? E no momento presente não têm que pagar impostos. No futuro não poderei dizer, mas enfim, teríamos aqui uma alteração. Aquela velha, para fugir a isso, era: doavam, ficava com o usufruto, não é? Isso ainda continua a acontecer muito, não é? E ficava com o usufruto, que era para os filhos não lhe venderem a casa e ele não ir para a rua. Mas, Manuel, há um ditado popular que desincentiva as partilhas em vida, e eu vou-te dizer uma coisa: eu acho que as pessoas de facto não devem fazer partilhas em vida. Devem, enfim, viver a sua vida. Claro. Como eu costumo dizer, a herança só existe no momento em que se morre. Exatamente. Quando se morrer, se houver alguma coisa, há, e se não houver, não há. Pronto. Agora, algumas pessoas têm-nos abordado já com este intuito, que é o de evitar os conflitos na partilha. Exatamente. Ou seja, vamos fazer já as doações, vamos nós já entregar a cada um aquilo que queremos, para evitar que no momento da morte haja este tipo de questões. Nota que há pouco falavas também na questão de fazer a doação e fazer a reserva do usufruto. Eu penso que muitas das decisões tomadas neste sentido é essencialmente movida pela ideia de, por um lado, não pagar impostos e, por outro lado, evitar conflitos futuros. Não é? Evitar conflitos futuros. Eu gostava de realçar que, por exemplo,
se a herança for atribuída a primos, por exemplo, já pagam o imposto de selo, não é? Isso aí não há qualquer dúvida. E gostaria também de dizer que existem... É o irmão, não é só o primo, o irmão, o sobrinho. Sim, pagam, claro. É só em linha reta, direta. Estamos ou para a falar, cima ou para baixo. Exato, é que não paga, ascendentes, descendentes, exatamente. Descendentes, diretos, obviamente, estamos a falar dos filhos, estamos a falar também, e estamos a falar também dos cônjuges que são herdeiros. Curiosamente, recentemente foi-me colocada uma questão que tinha a ver com a questão de um português que tinha falecido no estrangeiro, qual era a lei aplicável na sucessão para determinar, nomeadamente, as cotas hereditárias e por aí fora. Enfim, deixo só a indicação de que existem normas para resolver estes problemas. Sim. Quando há uma multiplicidade de jurisdições a intervir. No caso concreto, fica a nota de que a lei pessoal, a lei da nacionalidade, é a lei que é chamada. E, portanto, um português que morra no estrangeiro, exatamente, a sua sucessão... Ele não, exatamente, ele já não vai responder. Mas tudo o que diz respeito a sabermos se existe ou não, se existe e quem é o herdeiro, quais são as cotas, porque temos a tal questão da legítima, por aí fora. Enfim, ora bem, há uma outra questão que eu gostaria aqui de deixar a respeito do imposto de selo e da sucessão por morte, que é a de que temos que fazer, por um lado, a participação do óbito, não é? Isso por um lado. A relação de bens nas finanças. A relação de bens também, que é extremamente importante. Aliás, é a partir da apresentação da relação de bens, aliás, é a partir da comunicação do óbito, identificação dos sucessores e depois a relação de bens que as finanças a seguir vão fazer a tal liquidação do imposto de selo, não é? E para que ninguém apanhe um susto, porque as cartas das finanças, em regra, assustam, até mesmo quando não há lugar a imposto de selo, recebem a comunicação das finanças dizendo que é zero. Pronto. Que não há aqui qualquer... É um tema, estamos a falar neste tema ligado aqui mais à parte da sucessão e à partilha de bens, mas talvez futuramente teremos que fazer um programa sobre o imposto de selo, porque a lei do imposto de selo foi alterada para 2021 e vem meter uma série de novas obrigações, principalmente para as empresas. Note-se, o imposto de selo não está só associado a este tema da transmissão por morte, não é? Pagamos imposto de selo numa compra e venda, pagamos imposto de selo na emissão de uma livrança, por exemplo. Não é? Pagamos imposto de selo nas despesas bancárias. Exatamente. Imposto de selo praticamente em tudo. E agora também as operações que estavam que os sócios faziam com as empresas, não é? Os chamados suprimentos, agora terá que se ver, porque começou a ser pago, vai-se pagar imposto de selo sobre isso. Mais uma questão que vem desincentivar uma prática, não é? Exatamente. Manuel, eu agora estávamos a falar de imposto de selo e eu estava-me a recordar, seguramente também te recordas, da folha de papel selado e das estampilhas, não é? Sim. E das estampilhas, o selo, não é? O selo era pago ou na folha de papel que nós usávamos, ou através das estampilhas que depois inutilizávamos, rubricando e datando por cima. Mas os contratos de trabalho, até há bem pouco tempo, e agora não sei se mantém, porque não faço contratos de trabalho, eram obrigados a pagar imposto de selo e pagavam 5 euros. Exatamente. 5 euros, olha, agora que estamos a falar de contratos, o contrato de arrendamento, também, não é? Mas essa é liquidado. Começa agora o arrendamento. Se não for para empresa, mas se for para empresa, tem que fazer o modelo 30 e depois tem que fazer. Mas se não for para empresas, como é na net, não é? Agora é diretamente no portal das finanças. Exatamente, registramos os contratos. É mais fácil fazer esse apuramento. Mas vamos dizer assim, os contratos de arrendamento que são absolutamente legais, ou seja, aqueles que são comunicados às finanças, todos eles já anteriormente também, não é? Acaba-se o imposto de selo, só que era um carimbozinho onde o funcionário escrevia, pronto, e agora não é assim, não é?
Agora temos aquela... Liquidado pela verba número não sei quantos. Exatamente. Ora bem, o imposto de selo é como que, enfim, dizendo de uma maneira muito simplista, é como que um imposto que eu pago para um reconhecimento formal, vamos dizer assim, de um ato, quase que uma solenidade do ato, não é? É o que vem a testar a legalidade do ato. Exatamente. Que vai a chancela do Estado, não é? Exatamente. A chancela do Estado aqui no meu documento e, portanto, ele está absolutamente legalizado. Portanto, quanto ao imposto de selo, eu gostava só de dar aqui nota de que nas doações ele é de 0,8% e nas transmissões por morte ele é de 10%. Claro, isto estamos a falar nas situações em que não há a tal dita isenção pessoal, exatamente. Não é? Pronto, a tal isenção pessoal que tem a ver com a nossa condição de herdeiro e de classe de sucessível. Meu caro Manuel, e mais uma vez o tempo voou e chegámos ao fim de mais uma rubrica. Eu gostava apenas de terminar recordando que estamos nas redes sociais, gostaríamos imenso de ter o vosso feedback e gostaríamos também que nos propusessem temas que vos digam à vossa vida do dia a dia. Nós estamos sempre aqui para prestar esclarecimentos e ajudar na resolução dos pequenos problemas que a nossa vida com que a nossa vida sempre se depara. Muito obrigada, Manuel. Obrigado, Madalena. E até para a semana. Até para a semana.